22. Guild Wars. Capítulo 444. Briga conjugal. Fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli _ Amaterasu sorriu lindamente e respondeu: sim, eu gostaria muito disso. Tsukuyomi fez uma careta e olhou para Amaterasu. Que diabos é isso? Essa coisa que não é nenhuma divindade nem verdadeiramente imortal. Você dividiu sua alma em pedaços para lutar em dois campos de batalha. Hein? Amaterasu franziu a testa sombriamente. Isso não é da sua conta, Deus das Trevas. Tudo o que você precisa saber é que você deixará de existir neste dia. Sem a sua noite, não haverá mal. Tsukuyomi riu friamente. Que estúpido. Típico de você, querida esposa. A noite não tem nada a ver com o conceito de mal. É simplesmente o outro estado de existência, assim como a luz. Na minha opinião, a luz é apenas uma parte de o todo. Amaterasu zombou. Total absurdo e sofisma. O mundo só precisa de luz. Calor, justiça e crescimento estão todos sob a alçada da luz. A escuridão não é necessária de nenhuma forma, por todo o suposto bem que faz. A luz pode fazer até mesmo melhorar. Eva ouviu a discussão em silêncio, esfregando o queixo o tempo todo. Ela tirou conclusões sobre as personalidades e ideologias de sua contraparte no jogo, bem como de seu marido mitológico. Tsukuyomi parecia ser o tipo de vilão acordado. Ele estava convencido de que aquilo que defendia não era errado, apenas mal compreendido. Ele acreditava que tudo havia dois lados, bom e ruim, certo e errado, calor e frio, claro e escuro. Isto poderia ser visto como lógico e formou a base das crenças do deus da lua. Por quê? Porque apesar de trazer a noite, a lua ainda refletia a luz do sol para fornecer alguma iluminação ao mundo. Aceitou a necessidade de luz em quantidades variadas e chegou ao ponto de fornecê-la mesmo durante o que deveria ser o seu tempo. Amaterasu, como era de se esperar, parecia o típico tipo preconceituoso e excessivamente justo. Na verdade, era um dado adquirido, pois ela administrava uma fonte de luz e era elogiada dia após dia como uma deusa suprema pelas outras divindades. Como ela poderia não ser uma idiota pomposa? A última parte veio de Rivetingnicht, que Amaterasu teve que suprimir novamente. Ainda assim, Amaterasu concordou silenciosamente com Rivetingnicht e até mesmo os pequenos remanescentes de Amaterasu na linhagem de Eva foram vergonhosamente silenciados. Ela sempre foi assim, nunca com Lúcifer, mas com todos os outros. Provavelmente foi por isso que Susanoo causou tantos estragos, porque ele estava realmente farto das besteiras dela. Eva cruzou os braços e avaliou o deus da lua. Ele era incrivelmente bonito, semelhante ao cobra. Ele tinha características extremamente femininas que lembravam uma beleza. No entanto, podia-se dizer que ele era um homem pelos ombros um pouco mais largos e pelo corpo bem construído que, embora compacto, ainda mostrava alguns traços de masculinidade. Ele era um menino bonito, não uma armadilha. Seus olhos brilhavam com uma luz negra enquanto ele tinha uma tatuagem roxa na testa. Ele usava lindas vestes pretas que irradiavam uma escuridão acinzentada. Fiel às suas crenças, até mesmo sua energia das trevas mostrou indícios de ter sido misturada com alguns elementos de luz. Eva virou-se para Amaterasu. Quanto à deusa do sol, ela parecia exatamente como era retratada nas pinturas. Cabelo preto penteado no estilo Ishugaze com pente amarelo separando as duas partes. Uma linda tiara dourada no topo da cabeça que brilhava intermitentemente. Ela usava um volumoso kimono branco com contornos vermelhos nas bainhas, bem como uma faixa escarlate enrolada na cintura. No decote de seu kimono estava a virtude da benevolência, com as joias de Magatama alinhadas em torno de suas clavículas. Em sua mão esquerda havia um típico leque branco que tinha alguns estranhos símbolos cor de sangue, com a virtude da sabedoria na direita. Era um lindo espelho que refletia os pensamentos íntimos de todos aqueles sobre quem brilhava, revelando-os ao seu portador. Em termos de estilo, Amaterasu superou de longe Tsukuyomi. No entanto, esta Amaterasu não era nem de longe tão bonita ou incrível quanto a verdadeira, provavelmente porque ela não tinha linhagem. Ainda assim, os olhos de Eva se concentraram nos dois tesouros instantaneamente enquanto ela os inspecionava. Yasa Kanino Magatama,
Item ornamental classificação, divino durabilidade, max. Efeitos, passivo 1, bondade consigo mesmo. 70% de todos os danos abaixo do rank de origem são negados. Todo dano recebido cura 70% de seu valor real, restaurando também a mana e a resistência do usuário. Passivo 2, bondade com os outros. Todos os aliados do usuário se beneficiam de uma aura de benevolência. Eles têm 100% de defesa extra, 90% para todas as resistências, regeneração permanente de saúde em combate e todos os recursos se recuperam 500% mais rápido. Ativo 1, amar a todos igualmente, concede invulnerabilidade a todos os aliados por um dia. Esfriar. Ativo 2, tratar todos igualmente, conceda a todas as espécies mortais um período de felicidade e paz, reprimindo a negatividade em uma zona continente. Duração, 1 dia. Esfriar. Descrição. Uma gatama é um símbolo divino da benevolência e disposição da deusa Amaterasu em educar, abençoar e promover os seres inferiores do mundo. Dentro da sua presença, todos aqueles que praticam o bem encontrarão as suas vidas a tornar-se mais agradáveis, enquanto aqueles do alinhamento do mal encontrarão as suas vidas a tornar-se mais difíceis. Nota: este item está vinculado à alma. Ninguém além de Amaterasu pode usá-lo. Yata no Kagami, item ornamental classificação, divino durabilidade, max. Efeitos, passivo 1, visão verdadeira. O usuário é capaz de ver através de todas as mentiras e enganos. Passivo 2, coração de ouro. O item reflete a verdadeira natureza de um indivíduo ou coisa. Também pode mostrar a verdadeira história de um item ou pessoa dependendo de sua existência. Ativo 1, domínio da verdade. O usuário cria um domínio do tamanho de uma zona de área onde todas as ações e decisões de aliados e inimigos são vistas e avaliadas previamente. Duração, 1 dia. Esfriar. Ativo 2, Insight. Entrega o poder de precognição a todos os aliados dentro de uma zona de área. Duração, 1 dia. Esfriar. Descrição. O Yata é um símbolo divino da sabedoria e visão da deusa Amaterasu em todos os assuntos relativos ao divino, à lei do universo e ao coração dos seres mortais. Na sua presença, o mal não poderá esconder-se e a verdadeira natureza de todos os seres será mostrada ao mundo. Nota: este item está vinculado à alma. Ninguém além de Amaterasu pode usá-lo. O rosto de Eva ficou vermelho quando ela sentiu a ganância sem fim percorrer seu corpo. Se ela não fosse a parte mais fraca, ela teria imediatamente matado esta versão do Amaterasu e tirado esses itens dela. Pela primeira vez, esses pensamentos não vieram de Rivetingnicht, já que aquele fluxo de pensamento não estava realmente ansioso por sacas. Esses pensamentos vieram da própria Amaterasu, enquanto seus remanescentes gritavam dentro de Eva para pegar os itens que deveriam pertencer a ela por direito. Obviamente, a verdadeira Amaterasu levou consigo os 3 tesouros sagrados do Japão quando deixou o mundo, assim como Lúcifer levou embora a chave de Salomão, ou Merlin que levou o Santo Graal, bem como Excalibur, e a alma de Arthur, ausente. Ironicamente, a universitária normal, Eva, que se tornou o terceiro fluxo de pensamento, estava babando. Afinal, ela era uma verdadeira jogadora, já que havia jogado literalmente todos os jogos FIFA com sua equipe assim que eles saíram, apenas sendo expulsa ao entrar no Boundless por razões óbvias. Mesmo assim, Eva não olhou para eles por muito tempo. Em vez disso, ela achou estranho que os itens não tivessem tempo de espera. Foi porque Amaterasu tinha poder ilimitado? Não, não poderia ser isso. Eva apresentou uma teoria interessante na hora. Será que os itens divinos tinham cooldowns diferentes com base no estado de ser do usuário? Embora isso tenha sido assumido como um fato anteriormente, não houve como provar isso facilmente, já que seus encontros com os deuses verdadeiros foram 0. Sem mencionar que não era possível identificar facilmente os itens dos outros. Por exemplo, Eva não poderia ver os detalhes do bastão flamesiar de Rina, a menos que Rina os compartilhasse com ela. A única razão pela qual ela podia ver os itens vinculados à alma de Amaterasu como se fossem seus. Bem, deveria ser meio óbvio, não deveria. Eva escondeu sua ganância e ponderou se deveria continuar ajudando a si mesma como havia planejado inicialmente. A mulher era obviamente uma benfeitora arrogante de proporções épicas. Tsukuyomi, por outro lado, era mais sensato e deveria estar bastante disposto a fazer concessões. Enquanto a deusa do sul não queria ouvir nada disso.
Se ela se unisse ao deus da lua para matar Amaterasu, Eva poderia aproveitar todo o seu poder, itens e outros enfeites para substituí-la. Eva poderia saltar seu estado de ser para divino imediatamente e se tornar uma verdadeira deusa. Mas deixando de lado os vários fatores que apoiam e prejudicam a viabilidade desta ideia, a principal razão pela qual Eva abandonou a ideia foi que Draco decidiu rejeitar a forma tradicional de divindade, pois ela tinha algemas autoritárias. Ou seja, não poder sair desta seção do jogo. Só isso já o tornava inaceitável, de modo que Eva não poderia levar a cabo este plano claramente perfeito e benéfico. Foi uma droga, mas a vida era assim. Você pode ter que desistir dessa adorável carreira jurídica para se tornar um autor recluso, porque seu romance de repente se tornou popular o suficiente para substituir o futuro planejado. Como mover-se entre as seções do jogo prometia ser muito superior a se tornar divino apenas nesta, Eva teve que fazer o que era certo. Como tal, ela cruzou os braços e apontou para Tsukuyomi. Por que você está lutando contra esse idiota, afinal? Ele normalmente não balança o rabo enquanto persegue sua luz indefinidamente. O belo rosto de Tsukuyomi ficou vermelho de vergonha, enquanto os lábios de Amaterasu trocaram. Olá, essa outra versão dela parecia um pouco dura. Como você pode ser tão direto e perverso, irmã? Pelo menos reduza dano em consideração ao seu orgulho. Ele fez algo imperdoável. Ele assassinou Kemoshi. Amaterasu respondeu acaloradamente. Tsukuyomi zombou. Aquela retardada me ofereceu comida de seu vômito em um banquete na frente de outros deuses. O que diabos foi isso? Amaterasu bufou friamente. Ela era a deusa da comida e da colheita. Era assim que suas habilidades funcionavam. Tsukuyomi tinha uma expressão entediada no rosto enquanto verificava suas unhas femininas. Aquela que ficou furiosa com o irmão dela defecando em seu palácio, depois despojando de suas coisas favoritas e também banindo, está me chamando de reação exagerada. Uau! O rosto de Amaterasu ficou azul, depois verde, e ficou roxo quando Tsukuyomi desencadeou um ataque crítico duplo super eficaz. Chamando-a de sua justa hipocrisia e lembrando-a de sua maior humilhação, tudo de uma vez. Como sempre dizem, uma mulher pode te insultar e te deixar magoado, mas um fanboy pode destruir sua vontade de viver com uma única fala. Isso foi diferente. Susanoo não precisou defecar para mostrar suas habilidades, e eu também não o matei. Amaterasu respondeu sombriamente. Recebi uma oferta de Ukemoshi, assim como você recebeu de nosso irmão. Nenhum de nós ficou satisfeito com a oferta, então ambos decidimos puni-los. O resultado final pode ter sido diferente, mas por outro lado agimos da mesma forma. Eu não vejo como isso faz de mim um deus das trevas, como você afirma. Tsukuyomi respondeu com um leve sorriso enquanto verificava continuamente as unhas. O Kemoshi era nossa irmã. Quando filha de Izanagi e Izanami ela era um deus superior. Tirar a vida dela por causa disso foi demais. Fiquei furioso com o Susanoo, mas simplesmente o bani em vez de matá-lo. Amaterasu argumentou com raiva. Tsukuyomi soprou os dedos e acenou com a cabeça em compreensão. Sim, mas você queria, não é? Você queria cortar a garganta dele e enfiar as próprias fezes lá embaixo por ousar desrespeitá-lo, não é? O rosto de Amaterasu ficou pálido. Eu não. Tsukuyomi, vendo que seu palpite estava certo, estreitou os olhos. Ok, tudo bem. Como a deusa da benevolência, justiça e sabedoria, não é apenas um sinal do mal ter abrigado tais pensamentos, mas também é extremamente improvável. Amaterasu assentiu e cruzou os braços com um ar de superioridade quando estava prestes a concordar. No entanto, Tsukuyomi a interrompeu ao dizer com indiferença, mas para ter certeza de que você não caiu para o lado negro, podemos usar seu próprio espelho para descobrir a verdade. Se for como você diz, devo admitir que estava errado e pare essa luta enquanto sofre qualquer punição que achar adequada. No entanto, se você mentiu, espero que faça o mesmo. Isso não parece justo para você? Guild Wars. Capítulo 445. Eva, a bandida Amaterasu começou a suar muito. Ela havia suprimido os pensamentos sombrios que passaram por sua cabeça naqueles momentos. E foram apenas seus itens divinos Sesakani no Magatama e Yata no Kagami que conseguiram limpar sua mente no último momento. Se ela demonstrasse seus verdadeiros sentimentos,
Sua crença em si mesma e sua superioridade moral desmoronariam, pois sua justa hipocrisia seria arrastada para a luz. Pelo menos essa foi a avaliação que Eva fez da situação. Amaterasu viu isso de uma maneira diferente. Na mente da deusa, reconhecer seus pensamentos daquela época resultaria em ela se tornar corrompida. Alguém que fosse hipócrita e preconceituoso como ela nunca seria capaz de ver além de sua própria hipocrisia. Tsukuyomi, sabendo que esta era a sua chance, seguiu em frente. O que você está esperando? Uma deusa suprema da luz e da justiça nunca deveria hesitar. Não há nada de obscuro em você, então por que demorar tanto? As mãos de Amaterasu começaram a tremer quando ela foi pressionada em uma situação difícil. Os olhos de Eva se estreitaram enquanto ela estalava. Chega. Eu não vim aqui para ajudá-lo, Deus da Lua. Você já teve uma pausa suficiente como está. Tsukuyomi desviou o olhar com aborrecimento enquanto estalava baixinho. Amaterasu, percebendo que havia sido enganada pelo ex-marido, ficou vermelha de fúria e estava prestes a atacá-lo por sua insolência. Mas antes que ela tivesse a chance, Eva levantou a mão. No entanto, vim parar esta luta sem sentido. Ambas as divindades olharam para Eva confusas. Eva cruzou os braços e começou a explicar num tom lento, como se estivesse falando com idiotas. Eu não faço parte dela. Sou uma versão alternativa do Amaterasu. Você deveria saber sobre os aventureiros imortais, certo? Eva perguntou. Ambas as divindades assentiram. Na verdade, eles só aprenderam sobre eles recentemente através das ações de Eva, mas agora parecia um conhecimento comum graças à implementação da IA. Bem, nós, aventureiros imortais, viemos deste mundo, apenas mais de 500 anos no futuro. Eva pseudo mentiu com uma cara séria. Na minha linha do tempo, acabei matando Tsukuyomi depois de uma batalha longa e extenuante e purguei o mundo da noite para sempre. Isso, no entanto, não trouxe benefícios ao mundo, mas trauma e horror extremos. Sem a noite, não havia mais equilíbrio para o dia. Todos os humanos começaram a se concentrar em serem bons e em expurgar seus males, bem como seu caos. No início, isso parecia ideal, pois o mundo entrou em uma longa era de paz. Eu apenas notei depois de algumas gerações que as mentes humanas começaram a perder a cor devido a esta ordem extrema. Eles se tornaram mais lentos, mais monótonos e menos motivados. Eventualmente, chegaram a um ponto em que muitos cometeram suicídio em massa ou simplesmente pararam. Eles pararam de pensar, se mover ou fazer qualquer coisa. Eles simplesmente pararam de viver. Eva apontou para Tsukuyomi. Felizmente, fui inteligente o suficiente para manter sua divindade em mãos depois da nossa luta. Depois de pagar um preço alto, consegui reanimá-lo e nos reconciliamos. Em parte porque era necessário e em parte porque ele é muito inteligente e também flexível. Tsukuyomi corou e esfregou a nuca enquanto desviava o olhar, enquanto Amaterasu ainda exibia uma expressão totalmente incrédula, como se essa fosse a última coisa que ela esperava ouvir em sua vida. Estou lhe contando tudo isso para evitar a perda de quase 90% de toda a vida humana devido ao seu preconceito e aconselho você a se reconciliar. Você é uma deusa da luz e da justiça. Que propósito você tem para existir se existe nenhum mal para você vencer ou crimes para julgar? Estrondo. A simples pergunta de Eva abriu a mente de Amaterasu, pois era algo que ela nunca havia considerado até agora. Tudo o que Eva disse até agora passou por um ouvido e saiu pelo outro para Amaterasu. A deusa estava tão envolvida em seu próprio jogo que ela era incapaz de ver grande parte do mundo ao seu redor. Mas essa frase acertou em cheio e a forçou a sair, especialmente quando contrastada com a história anterior de Eva. Tosse. Amaterasu simulou silenciosamente o que aconteceria se ela derrotasse Tsukuyomi e vencesse todo o mal. Com a luz infinita, não haveria propósito para ele existir por si só. Ela não teria motivação para continuar, assim como os humanos que eventualmente se mataram, e também terminaria com o mesmo destino, a menos que trouxesse de volta a Tsukuyomi ou qualquer forma de mal, por assim dizer. Foi essa constatação que fez o coração de Amaterasu gelar. Que coisa terrível aconteceria se ela continuasse. Como modelo de virtude e justiça, ela não poderia permitir que tal coisa ocorresse. Tsukuyomi, porém, esfregou o queixo enquanto estreitava os olhos. Ele estava cético em relação a toda essa história, mas quando Eva olhou para ele e lançou um olhar, ele entendeu. Sorrindo, ele foi até a ex-mulher e falou com uma voz reconfortante. Meu amor,
Você deveria saber que eu nunca tive nenhuma intenção de mal ou dano para você. Pense em nossa história e me diga se alguma vez eu lhe ofendi diretamente ou lhe mostrei algo além de adoração. Amaterasu franziu a testa, mas não conseguiu responder. Seu ex-marido estava certo. Ele tinha sido muito hospitaleiro durante toda a vida, e era ela quem geralmente era pouco receptiva com ele. Percebendo isso, Amaterasu sentiu-se extremamente envergonhada de si mesma. Normalmente, ela zombaria ao pensar em suas próprias falhas, transferindo a culpa para outra coisa de maneira típica, mas com uma versão alternativa de si mesma aqui, Amaterasu se sentia nua. Principalmente porque esse seu alternativo veio do futuro e parecia muito mais desenvolvido e maduro. Ela se sentiu como uma criança sendo examinada por um adulto, e foi por isso que as palavras de Tsukuyomi atingiram com mais força do que o normal. Vendo que suas palavras foram super eficazes, o deus da lua se aproximou da deusa do sol e segurou a mão dela. Tudo o que eu quero é que voltemos a ser como éramos. Eu nunca quis lutar com você, Amaterasu, apenas te amo. Por que você não me permite? Amaterasu mostrou uma luta visível em seu rosto enquanto olhava para a bela divindade diante dela. Na verdade, ela ainda amava Tsukuyomi, pois obviamente não teria se casado com ele de outra forma, mas sua natureza e suas emoções entraram em conflito, levando sua natureza a vencer. Agora que a batalha foi revivida e suas emoções estavam em uma posição vantajosa, ela sentiu como se tivesse sido muito dura com seu amante e não o tivesse tratado bem, chegando até a buscar sua morte. No entanto, de acordo com seu futuro alternativo, mesmo depois de ser revivido, ele a perdoou e escolheu se unir depois. Isso comoveu muito Amaterasu, já que as mulheres com seu arquétipo de personalidade amavam nada mais do que um parceiro que pudesse tolerar suas merdas de boa vontade. Enquanto Tsukuyomi continuava a adular seu bebê, Eva apenas cruzou os braços e balançou a cabeça. Ela esperava que o deus da lua seguisse sua deixa, não tomasse as rédeas e galopasse. Todo garoto bonito nasceu com uma habilidade de Fukiboi no máximo. O Tsukuyomi foi inspirado em Lúcifer. O mitológico Amaterasu pode ter sido casado com Tsukuyomi, mas não foi o caso na realidade. Porque o verdadeiro Amaterasu se casaria com uma mera lua boa, quando a própria essência do mal e das trevas estava apaixonada por ela. Possivelmente, a mitologia confundiu as coisas ou foi mal compreendida, mas seja qual for o caso, o arquétipo de Tsukuyomi foi baseado em Lúcifer, daí sua beleza, afiliação com as trevas e suas habilidades supremas de filho da puta. Caso em questão, Amaterasu estava agora no abraço sólido de Tsukuyomi, seu rosto exibindo um leve rubor com um sorriso satisfeito. Conquistado. Derrotado. Reivindicado. Amaterasu havia caído. O império do filho da puta vence novamente. Eles estão verdadeiramente invictos neste mundo. Tsukuyomi piscou para Eva de uma posição onde seu recém-adquirido bebê não pudesse ver, fazendo Eva se sentir ainda mais amarga no fundo. Olhando para a situação, parecia que ela tinha sido a casamenteira entre o seu amigo filho da puta e o seu amigo inocente, ou, mais precisamente, como se tivesse servido o último numa bandeja de prata ao primeiro, mas tinha sido necessário para que seus planos se concretizassem. Depois de algum tempo abraçados, Amaterasu se aproximou de Eva. Sua aura era menos forte e direta como antes e mais adaptável, semelhante ao verdadeiro Amaterasu que Eva conhecia. Não sei como posso agradecer por trazer paz ao continente Shinnok e iluminação para mim. A deusa do sol disse com uma leve reverência. Eva trabalhou duro para se controlar enquanto dizia com um sorriso gentil. Não é nada fora das minhas próprias obrigações. Eu trabalho para a luz e a justiça, então ajudar você é ajudar a todos nós. Além disso, como uma versão alternativa de mim mesma, você não é diferente de uma irmã aos meus olhos. Como eu poderia fingir ser um estranho e deixar você cometer o mesmo erro que cometi nesse caso? Eva disse enquanto seus olhos suavizavam. Amaterasu ficou profundamente comovido com isso. Uma irmã. Bem, eu nunca tive uma como os mortais. Eu as vejo e as invejo por seus laços familiares, mas os nossos são um pouco. Tanto Amaterasu quanto Tsukuyomi sorriram amargamente. Seja qual for o caso, tentaremos atender pelo menos um pedido seu. Tsukuyomi ofereceu nobremente. Afinal, eles não queriam agregar karma. Era um conceito estranho para os mortais, mas os deuses verdadeiros viviam em um sistema de dar e receber com seus seguidores.
Os deuses verdadeiros que Eva conhecia perderam essa habilidade após a antiga guerra e foram forçados a retroceder para o céu, mas Amaterasu e companhia ainda estavam ativos. Eles capacitaram seus seguidores, interagiram com eles e receberam sua energia de fé para sustento. Formou-se uma relação benéfica para ambas as partes, mas a quantidade de dívida que tinham com Eva era grande demais para ser ignorada. Se ela fosse uma mera mortal, eles poderiam jogar algo de valor para ela e deixá-lo ir, mas ela era uma Amaterasu alternativa que estava suprimindo sua divindade, que era o que as duas divindades presumiam, então eles não podiam se dar ao luxo de economizar. Eva passou algum tempo pensando antes de suspirar. Verdade seja dita, perdi meus 3 trajes sagrados durante uma batalha intensa e estou enfraquecido desde então. Seria ótimo se eu pudesse recuperá-los, ou pelo menos algo parecido, para me estabilizar aqui em seu mundo. Amaterasu inclinou a cabeça. 3 regalias. Sim, a espada Kusanagi no Tsurugi, o espelho Yata no Kagami e a joia Ezakani no Magatama. Eventualmente, eles seriam chamados de 3 regalias e tratados como heranças da nação que se forma após a união do continente Shinoka. Eva revelou calmamente. Amaterasu tocou seu colar e espelho e depois se virou para Tsukuyomi. O deus da lua balançou a cabeça com uma carranca. Amaterasu encarou Eva novamente e perguntou. Uma espada? Nem eu nem Tsukuyomi temos isso. Você não o receberá tão cedo. Susanoo o traria de volta depois que ele se redimisse, e você deve reivindicá-lo dele para aumentar seu poder de ataque. Eva explicou. Amaterasu e Tsukuyomi trocaram um olhar de surpresa, mas assentiram. Eles nunca haviam cogitado a possibilidade de que o idiota rude pudesse chegar a algo especial e realmente trazer de volta algo tão poderoso, mas o futuro sempre foi imprevisível. Amaterasu hesitou. Então você precisa dos 3? Eva assentiu sem hesitação. Sim, com eles, eu seria capaz de emular uma grande quantidade do meu poder selado e trazer justiça ao meu universo junto com meu marido revivido. Existem invasores extraterrestres que buscam espalhar o caos que atualmente ataca o meu universo, e é por isso que eu vim ao mundo dele em busca de meios para aumentar meu poder. Eva sorriu para Amaterasu com esperança e alegria oculta. Nunca esperei encontrar minha própria irmã aqui, e este pode ser considerado o melhor resultado para mim. Amaterasu estremeceu, mas ainda cerrou os dentes e passou o colar e também o espelho. Leve-os, irmã. Depois de ouvir sua situação, não posso mais fingir ser egoísta. Com a paz trazida para Shinoka, não me vejo lutando tão cedo. Além disso, tenho alguém comigo agora. Amaterasu acrescentou gentilmente enquanto olhava amorosamente para Tsukuyomi ao lado dela. O deus da lua imediatamente sentiu sua testosterona aumentar enquanto agia como um homem e confiável, fazendo Amaterasu rir. Deve ficar tudo bem. Desejo-lhe boa sorte em sua luta. Irmã. Amaterasu reiterou para Eva com uma expressão calma. Ela ficou um pouco magoada por ter que desistir de seus itens, mas no final foi bem menor, porque ela estava basicamente os dando para si mesma. Eva agradeceu à irmã e até a abraçou. O trio passou mais algum tempo conversando e compartilhando informações antes de Eva acenar e sair com as 4 belezas nas costas de Lucia. Desde que terminaram com Shinoka, Lucia voltou imediatamente para o continente Kariu. O tempo todo, Zayn, Ikari e Roma permaneceram em silêncio. Eles não ousaram mais olhar para Eva, com medo de que a imagem da irmã mais velha desmoronasse em suas mentes. Eva e os restos do Amaterasu nela ficaram extremamente envergonhados, pois usavam expressões fortemente coradas, mas se livraram disso olhando para os 2 itens que ela conseguiu fraudar, se adquirir do Amaterasu deste mundo. Guild Wars. Capítulo 446. Preenchimento de faces. Lapim Draco abriu os olhos quando Eva soltou os dedos de sua têmpora. Mostrar a ele suas memórias até aqui tinha sido bastante cansativo para a grávida beleza celestial, e sua energia de linhagem para a tarefa havia sido drenada de qualquer maneira. Como não existiam poções Angel-Keys no mundo real, eles teriam que esperar a energia reabastecer. Isso levaria apenas 1 ou 2 minutos, o suficiente para uma pequena pausa. Como o corpo de Draco tinha um cérebro reconstruído, bem como uma imensa capacidade mental devido às suas próprias habilidades psíquicas, ele foi capaz de receber, classificar e analisar instantaneamente todas as memórias de Eva.
Em outras palavras, Eva só bateu nas têmporas de Draco por um segundo e depois recuou diante dos olhos dos espectadores. O gesto foi o de uma jovem esposa grávida massageando as têmporas do marido, o que exacerbou o amor dos espectadores por esse lindo casal. Draco, porém, estava olhando para Eva com corações nos olhos. Eva corou profundamente ao ouvir os pensamentos dele dirigidos a ela. Obviamente, Draco poderia fechar sua mente para ela, mas a dupla maligna era tão obcecada um pelo outro que eles ficariam felizes em compartilhar seus pensamentos a cada segundo, se pudessem. Eva não lia a mente dele sem permissão, mas ela também queria que eles estivessem em perfeita sincronia 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque era muito agradável estar conectado com seu diabo bonito dessa maneira. Além disso, nesta situação, ele realmente dirigiu os pensamentos para ela ler. Embora sua telepatia fosse fraca, ela ainda estava lá. Eva só teve mais dificuldade em entender o que ele quis dizer. Da mesma forma, Eva também poderia usar a força tosse e usar telecinese e coisas do gênero, mas não tão firmemente quanto Draco, ou mesmo Zaini. Custaria mais e seria mais difícil de realizar, por isso eles nem se importaram. Eva entendeu pela correspondência de Draco que ele ficou muito impressionado com a profundidade de sua falta de vergonha e imoralidade. Ele estava orgulhoso dela por enganar sua outra metade, que era tão ingênua e confiante, quando ela poderia simplesmente ter perguntado honestamente e ainda assim receber os itens. Ele também elogiou sua ganância sem fim. Em vez de pedir humildemente apenas um dos 3 itens, o que seria mais que suficiente, ela tentou reivindicar todos e conseguiu. Ela tirou 2 e até mesmo deu prioridade ao terceiro que ainda estava por vir. Mas acima de tudo, ele ficou intrigado com a posição que Amaterasu tentou com Lúcifer. Ele não conseguiu ver essa parte claramente, nem as posições que Eva tentou no jogo, já que sua beleza celestial estava mantendo isso em segredo por enquanto, mas Draco estava ardendo de desejo e expectativa em experimentá-las com Eva. Eva escondeu o rosto entre as mãos enquanto ficava vermelha até as orelhas, uma reação fofa dificilmente vista nesta ex-louca. Na verdade, ela ainda era tecnicamente doente mental e tinha 3 personalidades diferentes, assim como Draco, mas no geral, isso a tornava mais hospitaleira. Ela não sabia como se sentir com os elogios e alegria de Draco. Ficou claro que não havia segundas intenções, ele estava realmente comovido. No entanto, isso piorou as coisas, pois Eva tinha certeza de que isso não era algo bom para ser elogiado. Draco esfregou o queixo e falou: embora sua aventura fosse digna de se tornar um épico se fosse contada a outras pessoas, você só passou no máximo 2 semanas em Shinoka. O que aconteceu no resto dos 3 meses até agora? Eva sentiu. A maior parte foi eu me acostumando com os itens. Passei um mês andando com Ikari, Zayn e Roma, limpando várias masmorras de rank 3 que pudemos encontrar. Nós até tentamos um rank 4, mas Zayn quase perdeu a vida apesar de todo o poder que tínhamos. O chefe era realmente monstruoso e tinha a habilidade de urgir. Eva contou com um sorriso perturbado. Draco gemeu. Meu senhor, com toda sorte, você encontrou esse tipo de chefe, hein? Eu estava meio cético sobre como seu combo todo-poderoso poderia falhar contra inimigos de rank 4, mas sim, aquela habilidade de urgir estupidamente dominada serviria. Então vocês não experimentaram nenhuma nova masmorra de rank 4 depois disso? Eva confirmou isso calmamente. Não, infelizmente, os 3 ficaram bastante abalados com a intensa batalha e o encontro de quase morte. Decidi manter as coisas dentro do alcance de suas habilidades até você retornar ao continente Karil. Draco esfregou o queixo e assentiu. Trabalharemos juntos para quebrar seus bloqueios mentais e revelar seu verdadeiro potencial no devido tempo. O que mais aconteceu nos últimos 2 meses até agora? Eva respirou profundamente. Muito. Há 60 dias, recebemos uma notificação de que o evento Abyss seria lançado em 60 dias, que foi hoje. Os olhos de Draco se arregalaram. Droga, não acredito que vou perder um evento tão grande. O saque. A experiência. Os ganhos. Eva sorriu amargamente para sua alma gêmea obcecada por sacas. Não é tão simples, Draco. Algo aconteceu. O sorriso brincalhão de Draco ficou afiado enquanto ele olhava seriamente para Eva. O que aconteceu, Eva? Não há como esse evento superar você. Eva concordou com a cabeça.
Um mero lote de monstros abissais de rank 1 contra mim, um celestial prime de rank 2? Mais uma vez, Eva colocou os dedos nas têmporas de Draco. Depois de mais de um minuto, a energia de sua linhagem foi recarregada e estava pronta para exibir muito mais. Eva flutuou acima das planícies arruinadas de Derian com as três belezas ao lado dela. Seus braços estavam cruzados e seus olhos estreitados. Ela havia se transformado em sua forma de deusa um dia antes do evento para usar a precognição suprema, e o que ela foi capaz de colher do futuro foram apenas maus presságios e uma morte horrível. Como tal, ela não considerava mais este evento como uma mera brincadeira para ela aumentar ainda mais a reputação da Umbra, enquanto aumentava seu próprio nível e o de suas esposas e irmãs, mas como algo explosivo que se tornaria caótico extremamente rapidamente. Abaixo dela, Eva podia ver uma verdadeira massa de pessoas por todos os lados, começando em algum lugar próximo à barreira até o horizonte. Quase todos os jogadores vieram aqui, incluindo as novas adições. Eles estavam esperando a primeira missão mundial ser ativada para que pudessem aproveitar sua glória. Somente aqueles que lutaram contra monstros do vazio na missão de emergência estavam tremendo, pois sabiam o quão poderosos e vis esses monstros eram. Mas os novatos apenas olhavam para eles com desdém. Somos tantos e uma quantidade limitada deles. O que poderia dar errado? Eva inicialmente pensou o mesmo, especialmente porque Umbra, Miren, Kamizu e Profanadores tinham itens imbuídos de éter por toda parte. Atualmente, eles estavam mais próximos da barreira e muitas outras guildas ou grupos importantes os visitaram para ver como seguir em frente. Claro, havia alguns que não entendiam o que Umbra representava, especialmente aqueles afiliados a grupos governamentais. Para esses soldados altamente treinados, esses civis eram basicamente um bando de crianças brincando com coisas que não conseguiam entender. Um desses grupos abordou a Sublime Notion, que estava conversando com os 5 generais, bem como com um representante de uma coalizão de cerca de 60 pequenas guildas. Ao ouvir que suas forças poderiam ser anexadas ao comando do soldado destacado, o representante levantou-se entusiasmado e curvou-se profundamente. Muito obrigado, grande senhora Sublime Noção. Sublime Notion riu alegremente com essa forma de tratamento e lançou a Kira um olhar significativo antes de enxotar o sujeito. O representante estava entusiasmado em informar ao seu povo que a Umbra parecia ser muito mais magnânima do que os rumores afirmavam e em mostrar-lhes onde encontrar o soldado destacado para que pudessem receber suas ordens imediatamente. Ao lado, um representante de uma coligação de guildas pertencentes às forças armadas de um país zombou com desdém do representante que estava saindo por estar tão entusiasmado com algo tão escasso. Por outro lado, os civis não tinham noção dos costumes do mundo. Foi por isso que ele estava aqui, para mostrar como uma verdadeira batalha deveria ser conduzida, principalmente com profissionais por perto. Deixar todos sob a liderança dessas crianças seria desastroso e causaria mais vítimas do que mortes confirmadas. Assim, quando se aproximou de Sublime ele não se preocupou em cumprimentar ou se curvar, apenas ficou em posição de sentido com os braços cruzados atrás das costas. Ele também não olhou diretamente para ela, mas se concentrou na área ao seu redor como se não valesse a pena olhar para ela. Sublime Notion viu isso e deu uma risadinha. Os 5 generais também viram isso e balançaram a cabeça. Este não foi o primeiro sujeito indisciplinado a aparecer naquele dia e certamente não seria o último. Muitas outras forças armadas, milícias privadas e até organizações mercenárias do mundo real vieram posar diante deles, mas todos partiram arrependidos. Sublime Notion também não se incomodou em olhar para o sujeito enquanto se concentrava em outro representante próximo, que também olhava para o representante arrogante como se ele fosse um idiota. Declare o seu negócio. Ela perguntou ao próximo representante. Nem mesmo se preocupando em olhar para outro sujeito que ainda estava em posição de sentido, ele se curvou e disse: Saudações, Lady Sublime. Eu represento o grupo GEARS, uma coalizão de comerciantes e guildas de artesanato. E quantidades de materiais colhidos durante o evento. Sublime sorriu e acenou com a cabeça, apontando para outro assento ao lado dela. Naquele assento estava o sempre entediado amante do dinheiro, que movia furiosamente seu abaco, provavelmente calculando uma coisa ou outra. Ao ver o verdadeiro rei mercador, o representante ficou honrado e também temeroso, pois tinha ouvido falar da reputação do outro cara. No entanto,
Ele só conseguiu cerrar os dentes e caminhar até Monelo ver, sabendo que estava prestes a ser estuprado financeiramente, mas provavelmente também iria gostar. O soldado então falou em tom ameaçador. Exibição impressionante para um bando de crianças brincando de senhores. Não estou aqui para esclarecê-los sobre suas fantasias infantis, mas para informá-los de que todas as operações doravante serão conduzidas pelo exército central do país. Sublime Notion compartilhou um olhar com os 5 generais antes de todos caírem na gargalhada. O soldado não pareceu incomodado com isso, apenas os observou como se observa um palhaço. Droga, esse cara realmente pensa que é o salvador da humanidade. Cuidado, temos um durão aqui. Uno comentou com uma risada. Fodão. Mas como idiota. Esse cara acha que sua merda cheira a manteiga ou algo assim. Provavelmente um efeito colateral de sua impotência. Boi acrescentou com uma risadinha. Ele tem uma contagem de corpos de menos de 3. Provavelmente um bando de garotinhas inocentes da nação inimiga depois que ele conseguiu lidar com elas, e agora acredita que ele é um cara durão. É engraçado. Cobra comentou enquanto verificava sua adaga serrilhada. Um dedéu suficiente para que ele implore com uma vadia que ele é no fundo. Kiran afirmou friamente. Sinto cheiro de idiota nele. Esse é o tipo de homem sobre o qual minha mãe sempre me alertou. Estar perto deles diminui automaticamente sua feminilidade, já que eles roubam a sua para compensar a falta de testosterona. Tenho que ter algo para preencher esse vazio de masculinidade, você sabe? Rina acrescentou causticamente enquanto ria. Seus insultos conseguiram quebrar a calma do soldado que ficou furioso. Você tem 10 segundos para obedecer, ou será forçado a fazê-lo. Não pense que só porque pode ser forte neste jogo, você pode fazer o que quiser. A vontade, e a insubordinação fará com que você enfrente esse fim. Nenhum dos que estavam aqui reagiu a essas palavras e continuou a olhar para ele como se ele fosse um palhaço. Sublime apenas acenou para alguns representantes na fila. As 5 guildas que exterminarem mais membros daquele grupo de idiotas receberão 50% de benefícios extras nas negociações com a Umbra. Apresse-se, o evento começará em breve. Ao ouvir isso, o soldado olhou para Sublime como se tivesse visto um idiota pela primeira vez. Ela esperava que esses civis atacassem uma força militar apenas por causa de alguns escassos benefícios. Ele continuou a usar essa expressão, mesmo quando sua cabeça foi arrancada e lançada voando. Atrás dele estava um berserker com um machado dourado que parecia ser de rank raro, o que significa que este era um líder de guilda de alto nível com alguma força. Ele se virou para os membros da guilda próximos. Bastardos da guilda Ashi, vamos massacrar alguns retardados para nos aquecer. Os membros rugiram, erguendo seus machados enquanto perseguiam o líder da guilda. As outras forças emparelhadas com a Umbra rapidamente correram como loucos para participar deste extermínio, pois as recompensas seriam boas demais para eles. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.